Olá, meus amores, tudo bom? Vídeo novo começando. O vídeo de hoje eu vou estar falando sobre por que acontece de às vezes o zíper nas costas ficar embolando. Por que fica aquele papo? Por que será que você coloca quando vai fazer uma blusa, um vestido, alguma peça que você escolha colocar um zíper nas costas, aquilo faz uma onda? Vamos descobrir, você sabe por quê? Você já teve algum problema quando você fez roupa e aconteceu isso? Então vamos assistir nesse vídeo as dicas que eu vou te dar e o porquê que isso acontece. E o recadinho que eu vou deixar para você é o seguinte: entender a vontade de Deus nem sempre é fácil, mas crer que Ele está no comando e que Ele tem um plano para a sua vida já faz toda essa caminhada valer a pena. Então, o vídeo de hoje vai ser bem rapidinho porque eu vou estar dando umas dicas e explicando por que quando a gente coloca o zíper aqui nas costas acontece isso. Vamos lá, muitas vezes quando a gente põe o zíper, ó, ele faz isso aqui, ele vai dando esse embolamento aqui. Então eu quero explicar para vocês o porquê, né? O porquê que acontece isso. Primeira coisa, pode ser porque essas costas aqui pode estar muito funda, tá? E às vezes termina acontecendo esse franzido aqui. Quando as costas estão muito funda, eu já fiz um vídeo explicando que você precisa reduzir um pouco, tá? Segundo, às vezes as costas não é funda, às vezes essa altura das costas está muito comprida, então aqui termina dando um papo. Quando dá um papo nessa área daqui, o que você precisa fazer? Você precisa diminuir. Muitas vezes você consegue diminuir somente a altura das costas, já é suficiente. Quando você diminui a altura das costas, por exemplo, se a tua altura das costas está dando 42 e você coloca 40, já soluciona. Mas se não for suficiente, o que você faz? Você vai tirar em cima um pouquinho nas costas e você vai tirar embaixo também, tá? Eu já mostrei no molde e eu vou mostrar aqui agora como que você tiraria. Por exemplo, aqui tá a linha da cintura. Então o que você precisa fazer? Você precisa vir aqui, ó, tira, entra 1 centímetrozinho aqui, morre ele já aqui. E tira aqui embaixo 1 centímetrozinho e morre aqui. Por quê? Porque às vezes a gente tem as costas, quando chega nessa parte daqui, as nossas costas faz isso daqui. Então, naquela entrada, termina dando um papo. Então, você precisa reduzir um pouco dali. Isso também ajuda. Aqui, como eu falei com vocês, tô aqui colocando para vocês verem. Ó, 1 centímetro em cima, 1 centímetro embaixo. Você vai pegar no molde, ó. Vai criar aqui, tá vendo, ó? Uma pence mesmo, ó, e morreu aqui, tá vendo? Ó, pronto, você finalizou. Esse problema vai terminar, ele vai acabar, é isso que você vai fazer. Você pode fazer só em cima ou você pode fazer só embaixo, ok? Então, o certo é, geralmente você pode fazer isso em cima e embaixo, e aqui geralmente tem uma costura. Se for o caso de você estiver fazendo uma peça, como eu falei, que não tem a costura, você precisa fazer a pence camuflada. Para quem não sabe, pence camuflada é aquela pence que a gente faz assim, ó. Fez aqui no molde, olha aqui. Fez no molde aqui, ok? Você vai cortar exatamente assim no tecido, com ela fechada, tá? Como que a gente corta no tecido geralmente as pences? Ó. Quando a gente vai cortar no tecido, se isso aqui fosse uma pence, né, a gente cortaria com ela aberta e depois a gente faria a pence no tecido. Como não é, então, como não é o caso, a gente cortaria no tecido assim, ó, camuflada, escondidinha, tá? Que ninguém fica sabendo que teve essa retirada daqui, ok? Agora eu vou falar para vocês mais uma forma e o porquê que às vezes acontece isso. Quando você trabalha com tecidos finos, por exemplo, uma malha muito fina, uma liganete, um tulilusion para roupa de madrinha ou festa. Se você começar a observar, geralmente os zíperes dessas roupas de festas, eles são colocados nas laterais. A maioria das pessoas evitam colocar nas costas por conta desse problema, que eu vou dizer agora.
Muitas vezes, quando você coloca o zíper, que é rígido, num tecido que é muito molinho, acontece dele dar essa ondulada, tá? O que você precisa fazer se você tiver que fazer uma peça realmente com tecido mais fino? Você precisa fazer essa peça, precisa colocar o zíper, mas você não quer que dê essa enrugada nas costas. Quando eu falo tecido mais fino, gente, aqui pro zíper, eu não tô querendo dizer um chiffon, uma seda, uma musseline de seda. Quando eu tô me referindo a tecido mais fino, eu tô falando um tecido bem molinho, como se fosse um tule, tá? Um tule illusion. Ou até uma malha fria. Vamos lá, quando você coloca o zíper nesses tecidos, você não pode utilizar aqui, ó, aquela parte que tem a maior elasticidade. Aí é que tá. Quando você for colocar um zíper nesse tipo de tecido que for nas costas, presta bem atenção para depois vocês me dizerem que mas ela falou isso e deu errado. Quando for colocado nas costas, você precisa, primeiro, utilizar o lado, por exemplo, o zíper é colocado dessa forma. Então, aqui precisa estar a menor elasticidade do tecido. Se possível for que ele nem tenha. Muitos tule illusion, se você perceber, ele tem elasticidade aqui, né, para um lado e para o outro não tem. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar a parte que não tem elasticidade exatamente no sentido que você vai prender o zíper. Que isso auxilia 90% para justamente não dar. Por que eu tô falando 90%? Porque lembra no início do vídeo, quando eu comecei a falar, que o zíper também embolava e franzia por aqueles outros motivos. Então a gente tem que entender que não é uma coisa só que vai fazer o zíper fazer milagre. Isso é uma das coisas. Os tecidos moles, até mesmo uma malha, se você estiver colocando, quando a gente vem costurando a malha, o que acontece? Você vem costurando o zíper e a malha vai esticando. Aí, tipo, se você marcou aqui o X, quando chega aqui, tá mais, né? Por quê? Porque ela foi esticando. Se você for costurar um zíper num tecido muito mole, ou que tenha muita elasticidade como esses que eu tô falando, faz de tudo para que você não venha esgaçando o tecido, puxando o tecido. Porque se o zíper tiver colocado naquela parte todinha do tecido, quando o tecido voltar pro lugar dele, ele vai embolar aqui todinho. Ó, eu tô com um zíper nas costas, tá vendo? Ó? E ele tá certinho, ó. Ele tá com uma malha, praticamente uma malha mais grossa, não tem muita elasticidade, mas não acontece isso. Então, uma das coisas que você tem que tomar cuidado é exatamente isso, porque senão a sua roupa vai ficar toda embolada. Peguei uma parte da malha aqui, ó, para mostrar para vocês. Ó, aqui, ó, super mole e aqui super mole. Ou seja, você vai usar a menor parte que você tiver para você colocar. E quando você colocar o zíper aqui, você faz de tudo para que costure ele sem que o tecido faça isso, ó, sem que ele desça na hora que estiver costurando. Você tem que costurar ele no zíper certinho, tá? Então, uma das formas é essa. E aqui, ó, eu vou dar um exemplo para vocês daquilo que acontece. Olha aqui. Ó, tô colocando aqui esse tecido, só para vocês verem. Ó, aqui é o momento que dá aquele papo que a gente falou no início. Então, o que você precisa fazer, ó? Você vem aqui, é como se você cortasse, eliminasse, ó, fizesse uma pence aqui. Se você vestir tanto você ou se for a sua cliente, você vai observar exatamente isso, que quando você fizer isso aqui, soluciona, e você vai falar, nossa, mas por quê? Por conta disso. Ó, tá vendo? Ó, exatamente isso aqui. Isso aqui auxilia. Então, isso daqui nada mais é, essa junção que eu fiz aqui, do que uma retirada de 1 centímetro. Claro, gente, 1 centímetro eu falo é o padrão, mas você pode tirar 1,5 centímetros, tá? Cada caso é um caso. Pode tirar um pouco embaixo e tirar um pouco em cima, e aí você vem morrendo nessa parte daqui. Então, nós falamos sobre o zíper dá o papo aqui no final, no vestido tubinho, né, em alguma peça que você esteja fazendo mais comprida. E nós falamos do zíper estar embolando ao longo dessas costas. Então, quais foram
os motivos, o porquê que isso acontece, e eu expliquei para vocês o que fazer para que isso não aconteça. Mas lembrem, isso, gente, é tudo para auxiliar, para ajudar. Você tem que trabalhar com a modelagem e com o corte, com a costura, tudo de acordo com cada corpo, ok? Então, assim, tanto o zíper como essas costas, como o tipo de vestido, se você já sabe que é uma cliente que tem as costas fundas, que é uma cliente que tudo que coloca ali embola, porque as costas é um pouco torta, é um pouco curvada, sabe o que você faz? Evita colocar zíper nas costas, coloca esse zíper na lateral. E outra que eu vou dizer, você pode falar para o cliente também, olha, como esse tecido é muito fino, se a gente colocar o zíper nas costas, ele pode dar essa enrugada, então não é muito legal, o acabamento não fica muito bonito. Seria legal se a gente jogasse para a lateral. Então você pode fazer com os tecidos como eu disse, né, de forma contrária, para não colocar a elasticidade dele no mesmo sentido vertical do zíper, mas mesmo assim você ainda pode ter problema por conta das costas desse cliente. Então você opta pela lateral, se não for possível você explica, ok? Mas você tem que pensar que sempre um tecido mais fino, às vezes até uma renda francesa comum, né, que tem aí no Brasil, aquela fininha que é super baratinha, ou seja, você vai colocar um zíper e ele vai terminar. Ele nunca, gente, vai ficar reto, perfeito. Sempre vai ter uma coisinha ou outra, por conta de que a gente está falando de um tecido mais grosso do zíper para uma renda como uma renda francesa que é super fininha. Ok. Vai ficar 99%, 95%, mas sempre vai ter uma ondinha ou outra. Agora é muito feio quando a gente vê aquelas roupas, principalmente quando são roupas mais finas, e o zíper atrás todo enrugado. Isso fica feio demais. Então, é melhor você jogar para a lateral, é melhor você criar um outro detalhe nas costas do que você fazer esse tipo de coisa, porque fica parecendo que o trabalho foi mal feito. Outra dica que eu vou dar para vocês, quando vocês estiverem fazendo um vestido, independente do que seja, se for de festa ou se for um vestido tubinho, se atentem no comprimento do zíper que você precisa colocar. Primeiro, para você não colocar um zíper muito curto e depois ele não passar pelo quadril da cliente, ou de repente não passar nem por cima, porque ficou muito apertado. Às vezes a cliente tem o ombro, as costas muito largas e às vezes nem passa. Então, pensa que quando é um vestido que a abertura é somente nas costas, quanto maior esse zíper, melhor, no sentido de você conseguir vestir, da vestibilidade, não necessariamente que vai ficar bonito ou feio, mas da vestimenta da roupa. Isso você tem que prestar atenção. Outra, se você estiver lidando com uma noiva, você tem que prestar muita atenção ainda, sabe por quê? Porque quando você está falando de vestidos que são vestidos pelas laterais ou até de uma madrinha, você tem que lembrar e pensar que essa madrinha ou essa noiva, ela vai fazer o cabelo dela e vai fazer a maquiagem. Isso significa o seguinte, que na maioria das vezes ela vai ter que colocar o vestido antes de se maquiar e fazer o cabelo. É isso mesmo. Então, se atentem a esses detalhes, que é para depois você não estar com uma cliente reclamando que teve que colocar o vestido antes, que o vestido amassou, que o vestido não sei o quê, porque ela precisou colocar, porque ela vai ter que pentear o cabelo e se maquiar. Porque pensa, se você estiver fazendo uma roupa de festa e essa pessoa tiver que vestir o vestido antes para ela fazer uma maquiagem e fazer um cabelo, ela vai ter que tomar todo o cuidado necessário para maquiagem não cair no vestido, para o vestido não ficar extremamente amassado dependendo do tecido que você utilize. Então, assim, tem algumas dicas que você precisa ficar atenta, principalmente quando você estiver fazendo roupa de festa para cliente. Presta atenção e cuidado, porque cliente às vezes quer só o tecido que é mais barato, mas às vezes o tecido mais barato é o tecido que vai ficar mais amassado quando você estiver terminando de fazer essa roupa. E aí você vai passar e nada vai adiantar. Então pensa bem nessa questão dos tecidos para você estar utilizando e até mesmo a questão do zíper. Um zíper na lateral significa que essa pessoa tem que vestir um vestido por cima e ela vai ter que vestir antes dela se arrumar, ok? O zíper nas costas, realmente ele é um pouquinho mais problemático nessa questão que eu mostrei para vocês, que vocês têm que estar observando esses detalhes, mas em compensação, ela pode estar vestindo o vestido por baixo. E outra dica de ouro que eu vou deixar para você é o seguinte, se você estiver fazendo um vestido de noiva, que nessa parte das costas seja toda fechada, por exemplo, que aqui não tenha tela, não tenha nenhuma transparência, e você precise que esse zíper, né, fique todo presinho, vamos dizer que o zíper comece daqui, ó, daqui da altura da linha do sutiã, né, um exemplo, até aqui embaixo.
pensa que somente o zíper para estruturar e para segurar um vestido de noiva é muito pouco. Então você precisa ter aqueles colchetes, sabe aqueles que prendem assim, ó? Então, você precisa colocar a camada de um lado e do outro para que prenda todinho e depois você fecha esse zíper, ok? Para te dar uma segurança. A mesma coisa quando a gente está falando de blusinha com botão, seja ela de festa, seja ela do que for. Quando essa noiva tem pouco busto, ou é uma adolescente, ou é muito magrinha, ok, você faz uma blusa de tela, de tulle illusion, de festa, e você coloca aqueles botõezinhos. Perfeito, a roupa vai segurar, não vai ter problema. Mas se você tiver com uma noiva que realmente tem um pouco mais de busto e precisa de uma coisa mais modelada, a melhor coisa é você colocar o zíper e por cima você colocar os botões e as casinhas de botão. Ou seja, essa blusa não vai ter risco nenhum de abrir, vai ficar super segura e não vai ter problema desse zíper, desses botões abrirem e a noiva ou a madrinha passar vergonha. Meninas, o vídeo de hoje foi esse. Espero que você tenha entendido, que seja útil para você e que você, qualquer dúvida que você tenha, você deixa nos comentários. Muito obrigada para você que assistiu mais um vídeo meu. Um grande beijo, fica com Deus e uma ótima semana para você. A mensagem para você é: final de ano é tempo de festa, de celebração, de comemoração, mas também de recomeço, de análise, de reflexão. Para trás fica um ano que já foi, que já passou, e dele a gente deve guardar somente as coisas boas para que a gente comece esse novo ano com o nosso pé direito, com fé em Deus e que dará tudo certo.